Senhoras e senhores, estou aqui com um convidado especial hoje, que tem um nome belíssimo. O nome dele é André Espanhol, um advogado que tem 25 anos de trajetória, que acumula vitórias marcantes que repercutem positivamente para a advocacia criminal até hoje em súmulas vinculantes, em mudanças de paradigma do judiciário. Um cara, ele falava isso pra mim agora, ele falou: André, eu busco fazer uma advocacia silenciosa, uma advocacia que tradicionalmente não é aquela, que não é uma advocacia de tribuna. Nós vamos falar um pouco sobre isso. Um cara também que tem uma atuação muito legal em temas de vanguarda. Vamos falar um pouquinho aqui de cripto, mas também vamos falar sobre acesso aos autos, sobre cadeia de custódia, vamos falar um pouco de trajetória, atuação com direitos humanos e outras tantas questões. Portanto, fica aqui até o final, se inscreve aí, curte, já manda esse negócio para um monte de gente, porque vai ser um super papo, porque esse cara aqui é um craque, Irmão, obrigado pela presença, prazer te receber, André, viu? Obrigado, é sempre bom contar aí com a generosidade dos amigos, não é tanto assim, mas obrigado pelo convite e vai ser um prazer aí o debate. Vamos lá, irmão. Esses dias eu tava falando um negócio com um cara, né? Ele falou: pô, André, você é um ótimo vendedor. Aí eu falei com ele um negócio, falei: cara, eu sou mesmo, mas tem um negócio que é o seguinte, a verdade vende. Pô, se você não tivesse essa bagagem, não tinha como falar. Ia falar o quê, pô? Então é isso. Irmão, vamos lá, cara. Nosso objetivo aqui, fazer uma radiografia da sua trajetória e no meio disso tudo, desses 25 anos, buscar extrair lições que o advogado que está aqui nos acompanha do Brasil inteiro, que ele possa aplicar no dia a dia da advocacia dele, que ele possa ampliar horizontes, que ele possa se inspirar. Então, a minha missão aqui é de fazer essa ponte entre a sua cabeça e os colegas que nos acompanham no Brasil inteiro. Então vamos lá, cara. Pô, você é um cara que atuou nesses casos todos, é do Rio de Janeiro, mas tem um belíssimo escritório aqui em Brasília. Eu quero entender um pouco dessa trajetória como um todo e eu queria partir do início. Como é que foi esse início aí, irmão? Estudou aonde? Qual foi a formatação? Conta um pouco pra turma esse negócio aí. Bem, André. Bom, eu me formei pela Universidade Federal Fluminense, no Rio de Janeiro, em Niterói, onde eu ingressei ainda aos 17 anos. E bem jovem comecei a estagiar em uma organização de direitos humanos no Rio de Janeiro. O meu início... De escopo nacional. De escopo nacional. Chamava-se Projeto Legal, não tenho certeza, acho que ainda existe, e atuava em casos exemplares de violações a direitos humanos. Então procurava pegar uma situação específica de uma violação a direitos humanos num caso concreto e usar essa atuação como uma forma de replicação para intervir naquela realidade. Dentre elas, por exemplo, na época um problema gravíssimo que era dos grupos de extermínio no Rio de Janeiro, né? Das vítimas de grupos de extermínio. Um dos casos que a gente atuou, não é da minha época, mas o processo já era da minha época, foi, por exemplo, da chacina da Candelária. Nós fomos talvez os primeiros, com certeza entre as 10 primeiras colocações de casos individuais perante o Sistema Interamericano de Proteção dos Direitos Humanos da OEA. Entre os 10, talvez 5 eram nossos. Que legal, cara. E qual que era o trabalho do advogado ali? Hoje nós temos a Corte Interamericana de Direitos Humanos, toda que integra ao qual o Brasil está submetido, que integra o Sistema Interamericano de Proteção de Direitos Humanos da OEA, a Organização dos Estados Americanos. Na época, salvo engano, acho que o ministro José Gregório, do primeiro governo Fernando Henrique, se subscreveu a Comissão Interamericana, porque nós ainda não tínhamos a jurisdição da Corte, mas a Comissão Interamericana já admitia casos individuais. E nós fomos os primeiros a fazer isso, fazíamos um trabalho também educativo com organizações sociais, a sociedade civil organizada, para que eles próprios pudessem também protagonizar as suas demandas perante o sistema interamericano.
Agora uma pergunta. Também uma experiência bem enriquecedora. A partir daí, eu fui convidado para atuar numa das primeiras operações da Polícia Federal. Só fazer um break aqui. Cai de cabeça no direito penal econômico. E só para eu entender uma coisa, tem alguma lição, aprendizado ou perspectiva específica que você traz dessa época da atuação de direitos humanos que foi fundamental para a sua advocacia depois? Sim. Eu vejo como fundamental a visão interdisciplinar do problema. Tem um exemplo? Não há como você pensar um caso de violação em direitos humanos ignorando os seus diversos aspectos. Os aspectos sociais, históricos, políticos, econômicos, o aspecto do drama vivido por uma determinada família, ou cidadão, ou comunidade. Isso trazido para a advocacia atual nos dá uma visão panorâmica de maior complexidade. E às vezes as soluções se apresentam, soluções de um caso penal não se apresentam estritamente numa solução técnica ou tecnicista, pior ainda. Mas essa visão do todo permite encontrar saídas heterodoxas que resolvem problemas de uma pessoa. E uma pergunta curiosa. Um exemplo bem fulcral que eu acho na advocacia penal é a participação do cliente, a escuta e ingressar na vida daquela empresa, na história daquela empresa, na trajetória de vida daquela pessoa que hoje é cliente, entre aspas, do sistema penal. Isso nos permite dar uma outra visão para o magistrado, o procurador, fazer com que o papel deixe de ser papel. Isso tem sido fundamental. Ontem eu tive com um cliente uma reunião de quase 4 horas, depois de 2 meses de atuação, de contratação, e eu percebi o quanto isso é importante, porque a trajetória de vida dele, a trajetória da empresa dele, da construção de um pequeno império, demonstrava que ali não se estava diante de uma pessoa que supostamente praticou um determinado ato, que nem praticou. Mas existe desestigmatizar, trazer tudo isso para dentro dos autos é sempre algo muito importante. E ninguém conhece mais o problema do que o próprio cliente. Você vai atuar para uma grande corporação. O problema penal tributário, a questão tributária, ela é distinta a depender do segmento do negócio. Eu aprendi com um varejista de doces da cidade de Caruaru com um dono de uma fábrica de frangos que hoje está entre os maiores exportadores do Brasil, mas que começou a vida criando o pintinho para vender para uma fábrica quando eu era criança no interior do Paraná, e com um médico acusado de erro médico. E aí você é obrigado a entender a diferença, por exemplo, de uma bactéria hospitalar para uma bactéria comunitária, para uma determinada situação de uma UTI que leva a índices um pouco elevados de morte neonatal, e isso gera uma criminalização. Então você vai estudar biologia, você vai estudar direito tributário, você vai estudar história de vida das pessoas. E você acha que o que te deu isso foi esse momento de direitos humanos? Todos os advogados têm essa visão panorâmica, essa visão do todo. E eu acho que isso vem muito da minha formação lá atrás, nessa empresa, nessa organização. Sempre tive uma formação multidisciplinar, e da necessidade de atendimento a problemas com um universo de complexidade nos faz ver um caso de uma maneira diferente e atuar de maneira diferente. Agora uma curiosidade, cara, essa lida com o cliente é uma lida que é desafiadora mesmo, e nem todos têm essa destreza. Como é que no seu escritório você trata esse dia a dia com o cliente? Pô, André, atendo o cliente 24 horas. Eu normalmente crio um grupo de WhatsApp, coloco ali um
um responsável por esse grupo, só me comunico com esse responsável pelo problema. André, se me ligar qualquer um da família, eu atendo. Se for a mãe, se for o tio, se for o diretor administrativo da empresa, o financeiro da empresa, como é que você acha que é a melhor lida com o cliente, já que você entrou nesse tema aqui? A priori, o advogado ele tem que estar full time à disposição do cliente. O meu tipo de advocacia, que trabalha com poucos casos e casos de nível de grande complexidade, você tem que estar full time à disposição do cliente. Nem sempre isso é possível. A gente tem momentos de furacão. Se alguém estiver me ligando agora, o meu telefone está desligado. E também alguns clientes exageram. Clientes e até parceiros e tal. Então você consegue ir modulando isso na relação, né? Colocando certos limites, mas assim, via de regra, o telefone do criminalista ele pode tocar a qualquer momento e o problema tem que ser atendido. Muito bom, cara. Muito bom. Uma curiosidade, o advogado está nos escutando e ele pensa, putz, o que é uma advocacia de alta complexidade com poucos casos? Nós estamos falando de quantos casos por ano que entram no escritório assim? Olha, eu acho que foi até aqui o advogado do Alberto Toron. Sim. Não sei se foi aqui, mas eu ouvi numa entrevista dele. Ele usou uma frase, uma expressão que eu achei bastante interessante, que é como eu pensava, mas eu não tinha visto dessa maneira. Não tinha essa frase. Ele diz que o criminalista, quando ele é contratado, o cliente está contratando, não é uma equipe, uma estrutura, ele está contratando uma lente. É a sua lente que vai ver o problema. Não é possível, no nível de complexidade das questões penais de hoje, não é possível você dar um atendimento de qualidade com muito volume, porque você não pode terceirizar certas coisas. A sua lente tem que estar impressa no processo. Você precisa ver, você precisa ler. Você precisa ler todas as petições. Você precisa, nem que você não faça ela inteira, mas ela tem que passar por você e você tem que dar a sua contribuição. Às vezes você não muda nada, mas você inverte. O tópico de lá vem para cá, o parágrafo de baixo vem para cima. Isso é lente. A primeira folha de um habeas corpus, por exemplo, ela tem que dizer tudo que está no resto. Habeas corpus, prisão preventiva, ausência de fundamentação, contrariedade à jurisprudência do tribunal, HC tal, RESP tal, etc. Na primeira folha e na última. Você desenvolve as teses ao longo da peça. Mas você tem que ter, ao você levar uma peça impressa ou um memorial, em uma folha, o magistrado tem que saber do que se trata e tem que ter a curiosidade, o constrangimento de não olhar determinada coisa. Mas você não pode faltar com a verdade. Isso é uma outra questão que vai dizer respeito à sua credibilidade ao longo da sua atuação, a ponto de você, ao despachar um caso com um magistrado que já te conhece, ele tem a certeza de que aquilo que você está falando é. Pode ter uma interpretação diferente entre um e outro, mas ele vai ver, olha, isso é. Vamos ver se é do jeito que eu penso. E aí você desperta a curiosidade para que ele leia. Nós temos hoje, por exemplo, tem ministro no STJ que tem 18 mil processos. Não é um processo com 18 mil folhas. Um corpo de assessoria bastante restrito, um automatismo de certas decisões, uma impossibilidade de agenda para atender a todas as demandas. Numa tarde de julgamento, 700, 800, 900 processos sendo julgados na mesma tarde, por listas. Isso não é uma crítica aos magistrados nem aos tribunais. Isso é um problema real que precisa ser resolvido a partir de reformas sistêmicas, mas com o qual, enquanto o problema não se resolve, o advogado tem que lidar. E na última folha, no pedido, vem requerer medida liminar, tendo em vista a situação X, Y, Z, no pedido. Em cada pedido, no mérito
Isso requereria declaração de nulidade das interceptações telefônicas, uma vez que, dentre os elementos acessados pelos advogados, a ausência de parte significativa comprometendo, entende? No pedido, você tem que saber resumir a sua causa em uma palavra, em 5 minutos. Você não pode tomar o tempo de um ministro, desembargador, de um magistrado, da sociedade, você tem que ser muito objetivo. Aquilo que você resume numa folha, você fala em 5 minutos. André, você desperta a curiosidade para que a conversa se alongue e se questão, aprofunde, cara. E aí, a partir daí vem o resultado. Veja, nesses 25 anos, correndo as suas lentes nas petições, além disso que você já pontuou, André, na primeira página, a gente tem que entender todo o contexto e despertar interesse e curiosidade, e na última página, ali tem que conter também o escopo da questão toda que está sendo debatida. Tem algum outro ajuste fino, recorrente, que você vê ao longo desses 25 anos, moldando gente, treinando gente para trabalhar contigo? Você fala ajuste fino em peças? Em peças, na perspectiva estratégica? A peça hoje tem que ser cada vez mais objetiva, e o desafio é trazer objetividade sem a perda de profundidade, de profundidade dos elementos fáticos fundamentais. Agora, não é tese de mestrado, de doutorado, você não está ali para mostrar como você sabe o direito, você está ali para mostrar exatamente aquilo que tem que ser decidido, com base em que paradigmas, ou às vezes você está contrariando o paradigma jurisprudencial, mas você tem razão para isso, pela excepcionalidade do caso, ou porque a corte está equivocada em determinado ponto. E é isso que faz o avanço do direito. Entendi. Não existiria jurisprudência se não existisse advocacia. E se não existisse a contrariedade a decisões. Quando o STJ ou o Supremo decide uma determinada questão, é porque lá chegou um inconformismo que foi produto de uma decisão negativa numa instância inferior. Muito bom. A advocacia é a mola do ajuste do poder judiciário à sociedade e da jurisprudência para as questões de alta complexidade no mundo como vivemos hoje. André, e agora legal. Então, seguindo na trajetória, passou por essa organização de direitos humanos, ganhou essa visão interdisciplinar que foi muito importante, depois entra num grande escritório e começa a atuar nas grandes operações da Polícia Federal. Sim. E aí, cara, pô, eu sei que ali, e a gente conversava aqui nos bastidores, você comentava comigo que o grande destaque foi encontrar soluções não ordinárias, não comuns, para problemas complexos. Eu queria que você falasse um pouco dessa advocacia estratégica aí. Bom, nós moldamos a nossa advocacia a um novo tempo, digamos assim, das agências punitivas, do sistema penal, podemos dizer assim, no momento em que surgem essas grandes operações midiáticas da Polícia Federal, com um grande aparato tecnológico, buscando atuar sobre grandes empresas de tamanho nacional, e isso pega a advocacia criminal um pouco de surpresa, digamos assim, e muda completamente os paradigmas da advocacia. Nas primeiras operações, por exemplo, o advogado, em algum dia, se deparou com o cliente com o telefone tocando às 6 da manhã. Eu lembro de uma delas, talvez tenha sido a primeira, foi a primeira em que eu atuei e foi uma das primeiras, em que, por exemplo, fala-se de pirotecnia nas investigações. A gente está falando de pirotecnia literal, porque nessa operação a Polícia Federal chegou a instalar, salvo engano, dinamite nos muros de uma casa nos Jardins ou de um bairro nobre de São Paulo, cogitando que se o empresário não abrisse a porta, eles iam explodir para entrar.
foi algo assim desse nível. Isso é pirotecnia mesmo, 100%, né? Falando. Só que o seguinte, você acorda com o telefone às 6 da manhã. Aliás, é o seguinte, a Rede Globo já estava lá, porque ela filma a entrada da Polícia Federal. Então ela chega às 5h30, ela é levada por alguém. Então você se depara com uma situação como essa, em que prisões são deflagradas simultaneamente em 10 estados, 12 estados, 70 pessoas. Todo o cerne decisório de uma empresa. Vou fazer uma pergunta. Vamos falar sobre acesso aos outros, só queria fazer uma pergunta que um grande advogado me falou um negócio, eu queria escutar a sua opinião sobre isso. O que esse advogado me falou, André? Ele falou assim, André, estourou a operação, Polícia Federal está lá na porta da casa do cliente, está na empresa. E ele me disse assim, André, a pior coisa que você pode fazer, é ir para a porta da casa do cliente. E a justificativa dele é, todo mundo vai estar te perguntando assim, a conta está bloqueada, para as operações, paga os funcionários, não pago, não sei o quê. Então, você tem que ir para um lugar onde você possa obter informação e tomar decisão. Lá na porta da casa do cliente, você não vai fazer isso. Queria escutar a sua opinião sobre isso. Estourou. O que você, André Espanhol, faz no seu escritório? Vamos lá. Primeiro, você tem que ter uma rede de parceiros confiáveis e de alta qualidade em praticamente todos os estados. Porque você não sabe em que estado isso vai acontecer. E você precisa acionar imediatamente pessoas que em 20 minutos vai estar no centro do problema local. Ponto. Isso foi construído. Na segunda operação, na terceira, essa rede já devia existir. Estou falando de 23 anos atrás. Segundo, a sua equipe tem que estar preparada para isso. Você tem que saber quem você vai deslocar para que local, a depender do talento de cada pessoa. Mas você, a cabeça pensante, não vai lá. Olha, eu acho que se a equipe está bem ordenada, se o protocolo de atendimento a cada situação emergencial está redondo, azeitado, aí o cabeça do problema precisa ver o cabeça da solução que ele espera. Fantástico. Então você vai até ele. Tá? Óbvio, se é exigido de você estar numa missão mais importante do caso, naquele momento específico, você tem que deixar isso muito claro para ele, cuidar disso e voltar. Excelente. Então você precisa, uma prisão, por exemplo, naquela época, uma prisão era decretada em 5 dias, mas os habeas corpus físicos e os processos com 70 volumes, eu lembro de uma operação em que éramos 10... 5 dias porque era temporária. Prisão temporária que poderia ser renovada por mais 5. Okay. Isso era uma regra. Hoje está voltando. Teve uma época que parou um pouco porque essas prisões foram sendo muito questionadas e aí se esperava um pouco e decretava direta preventiva. Mas você precisa obter 70 volumes físicos em papel. Você precisa de uma cópia para cada pessoa da sua equipe. Eu já fui para casa, um porta-mala de táxi, banco de trás, cheio de volume numa sexta-feira, para voltar com aquilo estudado na segunda. Só que são 10 advogados. A gente está falando de 700 volumes de papel. Tá doido, cara. 70 para cada um. Você ainda imprime? O nosso escritório naquela época, não. O nosso escritório naquela época na primeira operação, teve que separar uma sala bem, assim, pelo menos o dobro do tamanho dessa. Aqui eles não estão vendo, mas é uma sala grande, ela é comprida. Só para ficar os volumes de uma operação. Tá maluco. E para a gente se direcionar dentro dela, a gente criou capas de cores diferentes. Um verdinho clarinho para cautelar de sigilo, de quebra de sigilo bancário. E ali você tinha 12 volumes. Se você olhasse para papel branco, você leva meia hora para achar o que você quer. Então, rosinha, cautelar, prisão preventiva. E assim sucessivamente. Então você tinha 5 padronizações diferentes que você olhava pela cor, você sabia onde ia. E cada volume com um índice, porque não tinha índice, não tinha um documento digital. Né? A gente está falando do passado, hoje as coisas mudaram. Você faz hoje em dia a mesma coisa. A forma de pensar, a organização de um processo
E a necessidade de ler, você era obrigado a ler tudo, porque você tinha, às vezes, a solução do processo estava numa folha. Fantástico. Uma vez um colega chega numa reunião, depois de estudar, todo mundo estudar o processo no final de semana, e ele fala, a solução está aqui, ó. O problema está aqui. Aí vamos dizer que era a folha 73 do volume 18 da cautelar de interceptação telefônica, e era praticamente exatamente isso, de um processo com 8 cautelares distintas, cada qual com 18 volumes. É possível que eu tenha foto dessas coisas ainda. Eu tenho, recentemente eu achei os índicezinhos de uma dessas operações. O índice de cada volume. Que legal, cara. Então tinha uma. Como é que você faz isso hoje, na versão digital? Como é que você faz isso? Eu procuro ler as principais peças já de cara. 24 horas. Ok? Absorver. Entender do cliente cada questionamento daquele em relação a ele, porque nem tudo é verdade. Ou nem tudo é exatamente a verdade. Ou tudo pode ser contado de uma maneira diferente. Ou tudo tem uma razão. Por isso tudo tem defesa. Então você precisa escutar muito e examinar cada problema disso. Ok? É preciso que você tenha uma rede de peritos, de especialistas. Então as questões financeiras e contábeis precisam ser vistas por um profissional da sua confiança e esteja acostumado a trabalhar com questões criminais. Excelente. Não é um bom contador, diferente. Não é um bom especialista em tecnologia, não. E aí você vai distribuir isso, não é você que vai achar essa solução. Você acha a solução na fundamentação, a solução na questão jurídica. Às vezes você tira do bolo um papel onde está a solução. Agora isso precisa ser construído, respaldado tecnicamente por peritos, por pareceristas, né? Isso, por exemplo, eu digo que não existe nenhuma ação penal que não tenha uma nulidade. Por quê? Eu nunca vi uma ação penal que não tenha uma nulidade. Nem sempre é reconhecida, né? Em 25 anos eu nunca vi. Nem sempre é reconhecida, mas tá ali. Você tem que achar. E você tem que achar e se respaldar tecnicamente, de maneira interdisciplinar, e além de achar, se respaldar tecnicamente do ponto de vista do perito e etc., se respaldar também com os especialistas do mundo jurídico, com pareceres. E depois disso tudo, quando você já tem a lente, que normalmente para o parecerista você já entrega o problema. Ele vai dizer se é aquilo mesmo e se ele respalda aquilo. Fantástico. Ok? E aí vem a tua lente de expor isso numa peça de defesa. Desde uma defesa no inquérito. Deixa eu te fazer uma pergunta sobre parecer. Qual que é a melhor maneira? Ou coisa do tipo. Qual que é a melhor maneira de. Sei que você é um cara que já contratou muitos pareceres e tal, até vamos falar de um específico agora. Só para fazer um contexto, turma. Tem aquele livro do Geraldo Prado, Cadeia de Custódia, e isso vem de um caso no qual o André atuou. E eu queria fazer esse gancho, queria que você contasse um pouco desse caso, e queria te fazer uma pergunta que é a seguinte: qual é a melhor maneira de dar encaminhamento, o encaminhamento de um parecer? Você bota ele dentro do HC, menciona, entrega para o ministro será que vai ler, não vai ler? Você citou um caso muito interessante, porque foi o primeiro paradigma no Superior Tribunal de Justiça de anulação de quebra de sigilo de comunicações, e eu estou falando quebra de sigilo de comunicações, que é diferente de interceptação telefônica, é diferente de apreensão de celular, e aí depois eu explico por quê. Por violação à cadeia de custódia da prova. Quando esse nome, não me recordo se esse nome chegou a entrar nas peças ou nos próprios pareceres, mas efetivamente você tinha materialmente uma quebra de cadeia de custódia da prova. Isso em que ano? Que o HC 160-662 do Rio de Janeiro, eu não sou, obviamente, era um dos co-impetrantes. Isso foi há aproximadamente 15 anos.
gente está falando de 2010, talvez. Ok. Esse habeas corpus, ele contou, na época, com uma equipe brilhante, coordenada por um advogado, na época, brilhante, e que encontrou, vamos dizer assim, buracos na interceptação telefônica. Porque eu não quero... A gente vai ficar 1 hora falando do caso. Sim. Ele encontrou problemas que mostravam que havia um problema na cadeia de custódia. Na época não existia nem a disposição do Código de Processo Penal da cadeia de custódia da prova, nem o conceito e nem a normatização de como isso deveria ser observado. Nós encontramos uma normalidade para a gente conferir uma nulidade ao processo. A partir daí, contratamos um perito, na época o Ricardo Molina, que atestou tecnicamente que existia aquele problema técnico, e fomos consultar alguns pareceristas. Um deles, o professor Geraldo Prado, que deu um parecer maravilhoso, que foi adotado no voto condutor, na época a relatora ministra a Suzete Magalhães, quando ela ainda era ministra em turma criminal. Foi o último caso julgado por ela em turma criminal e, até onde me recordo, o único dela que entrou para a revista de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça com um destaque, porque foi um voto de quase 70 folhas. Caraca. Foi acompanhado, salvo engano, por maioria, não foi unanimidade, dos ministros, e que mudou um pouco a forma de pensar as comunicações telefônicas. Então, Muito tínhamos legal. esse parecer do professor Geraldo Prado, que... Tinham outros pareceres nesse caso, estava né? dentro do âmbito dos estudos que ele fazia sobre nulidades de interceptação telefônica e as consequências disso para um processo penal democrático, né? E, em seguida, houve a publicação do livro A Quebra da Cadeia de Custódia do Processo Penal, que é um livro pequeno, extremamente denso de qualidade de informações. Eu acho que o professor Geraldo, como processualista penal, quem há mais tempo, quem melhor trabalha essa matéria, assim, com respeito a todos os outros, né? Mas não foi só isso. Assim, a professora Ada Pellegrini Grinover também deu um parecer neste processo, onde ela teve, apesar de ser processualista civil, mas do ponto de vista de teoria geral do processo, onde ela teve um insight que foi bem interessante. Ela diz o seguinte: no mundo moderno, e aí nós não estamos falando do mundo moderno do WhatsApp ainda, né, e da inteligência artificial e de tantas questões distintas. Isso é 2010, né, turma? Mas que no mundo moderno, não há como se falar em comunicação sem a integralidade. Então, há uma quebra de sigilo das comunicações. Um indivíduo recebe um e-mail de alguém, lê o e-mail, passa a mão no telefone e telefona para o outro para falar a respeito daquele assunto. Esse outro manda um SMS para um terceiro, que manda um WhatsApp para o quarto, que recebe o WhatsApp, lê e apaga, e vai ao encontro de um quinto, conversa com esse quinto, e ali existe uma escuta ambiental. Digamos que tudo isso esteja dentro de um fenômeno, de um fato investigado, um fato sob investigação. Ok. A quebra de qualquer elemento desse viola a integralidade e a possibilidade de busca da verdade. Se eu contrato alguém para cometer um homicídio e por telefone dou essa instrução, eu estou sendo interceptado. No dia seguinte, eu faço uma outra ligação ou mando uma mensagem de texto dizendo: está abortado, desisti, não quero mais fazer, para tudo. Agora imagine se essa suposta vítima vítima de um latrocínio 3 dias depois e a segunda mensagem não existe. Fantástico. Estou dando um exemplo grosseiro, bobo, okay, infantil, mas o que a gente quer dizer é o seguinte: para que a defesa possa fazer o seu trabalho, ela precisa ter o acesso
A ao integralidade. todo. E o todo, ele é interdependente. Deixa eu fazer uma E a pergunta. ausência de parte compromete a legalidade do todo. Fantástico. Essa foi a conclusão explicada assim, de linguagem informal e a grosso modo da professora Ada Pellegrini. Agora, E essa aí, questão... tecnicamente, exatamente o que sumiu. Sumiu. Isso que sumiu era um elemento importante ou essencial, que hoje nem se discute. Sumiu, nulidade. Mas naquela época era relevante. Por que era relevante? Pela quantidade. Nós chegamos a anular a interceptação telefônica em que as transcrições compunham 50% de uma denúncia de 34 folhas. Você tá doido. Então, assim, de 34, 36 folhas, 17 era contada meramente transcrição de interceptação anulada. E a corte, ao anular, não teve entre aspas, a ousadia de anular a denúncia, mas se viu diante de um impasse, porque ela anula a interceptação telefônica, determina o desentranhamento, determina que o juiz avalie a extensão da prova ilícita por derivação, mas mantém a denúncia, quando a denúncia era a própria prova ilícita. Inclusive, num dos votos divergentes, se não me engano, o ministro Og Fernandes, na sua primeira passagem por turma criminal, ele diz o seguinte: olha, como você vai desentranhar a denúncia? Porque se a denúncia transcreve a prova ilícita, a denúncia é a prova ilícita. Então, ficou este impasse entre trancar a ação penal ou apenas desentranhar. A solução final demorou mais 8 anos de trabalho. Nossa. Porque nós tínhamos um Sérgio Moro no Rio de Janeiro, digamos assim, protótipo, versão 1.0, né? E ele condenou com base na prova ilícita, por exemplo, dizendo que apesar do Superior Tribunal de Justiça ter declarado a ilicitude de prova, nós entendemos diferentemente, e aí usa a prova ilícita. E aí o TRF anula. E aí depois ele condena com base na prova por derivação. E aí o TRF, olha, não tem prova lícita para condenar. E resolve absolver. Deixa eu te fazer uma pergunta. Então, você mencionou agora o volume... São aspectos de um caso específico, vai ficar falando de caso, mas que se repetem em muitas operações. Em praticamente todas em que você tem interceptação telefônica, perdeu-se a dimensão, a partir das disposições acerca da quebra da cadeia de custódia da prova, perdeu-se um pouco a dimensão do todo. Sim. Ok? Deixa eu te perguntar um negócio, só sem cortar o raciocínio. Veja, você falou agora há pouco do volume de processo no judiciário. Verdadeiro. Nesse caso específico, nós temos a densidade do caso e nós temos aí 2 pareceres, pelo menos, dos que você mencionou. Teve também do professor César Roberto Bittencourt, 3 maravilhoso. pareceres. O professor César Roberto Bittencourt, do qual eu tive o grande prazer, foi o meu primeiro escritório aqui em Brasília, de quem eu fui sócio por 5 anos. Que eu legal. aprendi muito, porque em termos de doutrina é a nossa maior referência. Sem né? dúvida. Enfim. Só para te perguntar um negócio. Teve também ó. um parecer do professor Juarez Tavares, Você vê, maravilhoso, parecer quase hermético, porque o Juarez é talvez o nosso maior expoente na área do direito penal no mundo. Fantástico. Em termos de dogmática, né? E talvez seja um dos maiores do mundo, no mundo. Né? Hoje, com esse volume de processos, encomendei 4 pareceres de grandes sumidades do mundo jurídico. Como é que faz isso? Você leva lá pro ministro e fala: ministro, tá aqui a petição e tá aqui, estão aqui 4 pareceres. 1, 2, 3, 4. O processo não é uma árvore de Natal e o parecer não é um adereço. Gostei. Ok? Nós tínhamos ali a necessidade de uma reflexão sobre teoria geral do processo. Ok. Dentro daquela nulidade. Nós tínhamos uma necessidade, e às vezes temos em outros casos, de uma abordagem técnica sobre a nulidade do ponto de vista processual penal e também as consequências disso sobre a imputação e aí, portanto, direito penal material.
ok? Você acha que se aplica hoje essa mesma estratégia com esse volume de pareceres? Acho que naquela época foi bastante viável, necessário e trouxe o resultado. Fantástico. Ok? Conseguimos deixar sobre bem qualquer claro. aspecto claro que havia uma nulidade fundamental que conduziu à anulação total do processo e um precedente paradigmático que ditou muitos outros avanços. Mas não é necessário, a gente estava enfrentando uma máquina muito mais pesada do que se vê hoje, apesar da Lava Jato, né? A Lava Jato não era uma máquina, a Lava Jato era uma máquina de engrenagens ocultas, tinha uma patente ali, ninguém sabia como ela funcionava por dentro, as regras não estavam claras, né? Mas a gente vivia ali uma máquina que precisava ser enfrentada em um caso que tinha a exigência desse nível de complexidade. Agora, acho sempre muito importante um parecer e uma perícia em casos em que você busca a anulação de uma interceptação telefônica, mesmo que esteja claro. Isso dá uma segurança para o julgador, isso dá uma clarividência e dá uma força muito grande para o seu raciocínio. Sua tese, para o seu raciocínio. Muito bom. É muito importante. E esse parecer normalmente se menciona na peça e leva o parecer também, o você protocolo joga para a ser sua lente, extrai aqueles trechos que você acha que são relevantes, mais impactantes, você prepara um memorial bastante objetivo, o parecer vai junto e você vai falar do direito e dos aspectos principais ao despachar. O parecer ele fica sobre a mesa porque essas obras são sempre muito curiosas, interessantes, porque é a reflexão do direito dentro do caso concreto, então, e do qual o magistrado está atuando. Fantástico. Né? Então, a curiosidade de ler, o juiz não tem tempo às vezes de ler um processo, mas ele leva um parecer para casa, ele vai degustar isso no final de semana. Entendi. Quando é bem feito, quando é relevante, quando não é um parecer por parecer. Né? Mas também também os pareceristas dos quais nós estamos falando, eles levam bastante tempo para elaborar chegar, para chegar obra de arte, para chegar à conclusão de que realmente existe o problema e que esse problema viola determinado aspecto do direito e que ali ele vai imprimir o seu raciocínio e a sua assinatura. Muito bom. Não se compra parecer, se consulta. Às vezes você consulta, você paga, obviamente, o tempo dessa consulta, você paga pelo parecer e a resposta é negativa. Doutor, me desculpe, olha, a nossa conclusão é distinta da do senhor pelo aspecto XYZ, estudamos o processo, às vezes dali sai uma ideia diferente que você não enxergou. Uma ideia não, ideia é uma palavra muito vulgar, mas uma percepção, uma perspectiva diferente. Fantástico. Uma pergunta que está ligada a isso, processos complexos, normalmente que tem esse volume de dados, de informação, normalmente se tem dificuldade de acesso aos autos, e está dentro desse tema de integralidade, você não consegue ter acesso à integralidade dos autos, que também é um tema que está ligado a um processo que eu sei que você atuou, que fez construir a súmula vinculante do Supremo número 14. No nosso caso foi julgado, na época, eu acho, se não me engano, foi o ministro César Peluso, relator no Supremo. Lógico, são mais paradigmas para a construção de uma súmula. Mas a partir dali, esse foi um dos paradigmas. Foi um dos paradigmas. A questão é a seguinte: é impossível você enxergar uma determinada nulidade em um processo ou construir uma tese de defesa de mérito se você não tem acesso à integralidade. E a súmula 14, ela vem... Também enfraquecida, né, a súmula 14? Ela não está enfraquecida, ela está sendo distorcida e reinterpretada de forma bastante equivocada. Porque não é incomum hoje você dizer que um tribunal dizer que falta o acesso a determinado elemento, mas que esse elemento não é essencial. Mas quem disse é essencial ou não é a defesa.
Fantástico. Por exemplo, na prova digital, a lei estabelece um incidente para destruição daquela prova após o trânsito de julgado, com a oitiva prévia das partes, defesas e Ministério Público, e só a partir daí aquilo vai poder ser descartado. Como se pode ser descartado no curso de processo? Parte disso. Se existe um momento solene, uma previsão legal para que as partes não tenham mais acesso e tem que ter a anuência das partes após o trânsito em julgado, é porque isso precisa ser preservado. Esse foi o raciocínio que levou à lei da preservação da quebra da cadeia de custódia da prova, que hoje não é só uma questão de prova digital, mas é essencialmente de onde nasce. Então, hoje há uma relativização da aplicação da súmula vinculante número 14 do Supremo Tribunal Federal. Por exemplo, relativizam-se o que é diligência sigilosa em andamento. É muito claro. Se você está sendo objeto de uma interceptação telefônica, isso não pode constar dos autos, senão você para de falar no telefone, do ponto de vista da investigação. Então, isso é uma diligência sigilosa em andamento. O inquérito já existe, ao longo do inquérito houve a quebra de sigilo telefônico de determinadas pessoas, esses autos são sigilosos, apartados, e a esses o advogado não tem acesso. E outros exemplos semelhantes. Ok? Agora... Nesse caso paradigma, qual que era mais Agora, por exemplo, eu estou me deparando nesse momento com um processo de competência originária do Supremo em que o ministro ainda não decidiu sobre a questão do acesso integral, mas o que parece é que há um entendimento de que a não conclusão de um determinado tomo de um processo, por exemplo, um relatório final ou um relatório sobre a oitiva de investigados, constitui diligência sigilosa em andamento, porque há mais de mês que todos os investigados prestaram depoimento e nenhum deles teve acesso e sabe o que o outro falou. A gente quer contribuir com o esclarecimento da verdade, com a defesa, etc, etc, etc. Mas a gente saber o que tem... Não tem como contribuir. Olha, doutor, o senhor sabe que a súmula 14, ela prevê o sigilo de diligência sigilosa em andamento. Mas, assim, desde a súmula 14 e antes dela também, e já se vão aí mais de década, o depoimento sempre esteve à disposição dos advogados após prestado, ou pelo menos após ouvir todos, eles são disponibilizados. Não tem nada a ver de andamento. A diligência foi concluída, ela deve estar encartada imediatamente à disposição do advogado. Estou dando um exemplo específico de distorção dentro da própria Suprema Corte, que é quem editou a súmula. Você tem diversos pensamentos ali dentro. Então, tem ministros que pensam de forma diferente. Já vi casos de reclamação de acesso aos autos onde a reclamação foi julgada improcedente porque aquilo que o advogado quer acessar não foi usado no processo, no inquérito, e não constou da denúncia, da acusação, portanto seria irrelevante aos autos. Não. Ele vai dizer, sou eu. Não pode haver uma seleção unilateral de prova por parte da acusação, até porque tem um outro problema aí de paridade das armas. Muitas das vezes o Ministério Público ele tem o acesso pleno a todos aqueles elementos ao longo de um ano, de 1 e meio, 2. O Sérgio Moro, por exemplo, teve cautelar de sigilo telefônico renovada reiteradamente sobre diversas pessoas por 1 ano e meio ou mais, 2, 3, sem que ninguém soubesse nem que isso estava acontecendo. Num dos processos dele, nem o Ministério Público tinha ciência, porque ele deferiu diretamente para o advogado. Para o advogado, não? Para o delegado. Para o delegado da Polícia Federal. Não deu ciência ao MP. Deu depois de 1 ano, quando tudo estava pronto. Tá doido. E deu no que deu. Agora uma curiosidade aqui, André, que eu acho que é legal.
falando sobre esses temas aqui, que são temas que estão ligados a essa perspectiva das operações, dos casos complexos, que você atua bastante. E eu queria saber uma coisa que é a seguinte, cara, esses casos também normalmente estão carregados de mídia. E a gente conversava aqui nos bastidores e falou, André, eu gosto e adoto uma linha de ser um escritório silencioso. O que é ser um escritório silencioso? Qual que é a sua opinião sobre essa questão da mídia? Eu queria estudar sobre isso aí. Bom, veja bem, a gente vive aí numa neo-sociedade do espetáculo, vamos dizer. A exploração midiática do problema penal, ela não é uma coisa nova. Ela remonta lá às arenas romanas, né? Onde aquele que, ou também aos processos da Inquisição, ou tem raízes ainda mais antigas, que é o processo como espetáculo para satisfazer a turba. Nos tempos atuais, não vai satisfazer, vai satisfazer não só a turba, mas a audiência é atenção, e atenção é número. Então vai satisfazer também a interesses econômicos e também a destruição de reputações, muitas das vezes atende também a interesses ocultos, políticos, econômicos e etc. Então, ainda que não houvesse toda essa carga e complexidade com a exploração midiática de um processo, do ponto de vista humano, é o vilipêndio de um morto-vivo, é o vilipêndio de um cadáver que não morreu em praça pública. Eu não vejo, raramente eu vejo situações em que influenciar essa exploração midiática do ponto de vista de dar ainda mais ênfase e visibilidade a ela, possa servir aos interesses de um cliente. Não quero criticar aqui o estilo de advocacia de ninguém, mas eu acho que o advogado criminalista ele tem que trabalhar o máximo possível de maneira discreta, silenciosa, serena e afastado dos holofotes. Quando você leva um caso à exposição pública, você está, via de regra, prejudicando o seu cliente, prejudicando o resultado final da sua defesa, insuflando atores que estão dentro desse jogo, né? E isso deve ser evitado ao máximo. Mas você não vai responder a uma acusação, você vai responder no processo. Você vai prestar declarações públicas da forma mais minimalista possível e objetiva, e você não vai polemizar quanto a isso e fazer disso um debate, ok? Então, acho que passando, via de regra, transitando ao longo da minha experiência por diversos estilos, hoje a gente acha que o mais positivo é manter a serenidade, a discrição e o silêncio. Outra pergunta. Do ponto de vista da publicização do drama de um cliente. A gente conversava aqui e você me dizia, André, o nosso estilo de advocacia é um pouco não tradicional, porque nós não fazemos aquela advocacia mais comum, que é a advocacia de tribuna. A gente busca resolver sempre o problema antes, sempre matar na raiz. Queria discutir sobre isso, sobre esse tema. Nos últimos 15 anos, o estilo de investigar mudou. As agências punitivas, aí a gente está usando uma expressão lato sensu, aquelas que são encarregadas do processo de criminalização das condutas, elas são dotadas de uma estrutura cara, uma estrutura tecnológica, uma estrutura pesada e avassaladora. E
muito técnica. Com todo respeito, assim, são os tribunos, os grandes advogados são e foram grandes tribunos. Então, corrigindo um pouco, não corrigindo, mas qualificando o que você colocou. Então, assim, o Evandro Lins e Silva, o Evaristo de Moraes, as pessoas nos inspiraram. Quando eu ainda era estagiário, eu li a Defesa Tem a Palavra, que hoje virou filme, do caso do Doca Street, do saudoso ministro Evandro Lins e Silva, quando advogado, né? E aquilo foi uma inspiração. Mas hoje, lidar com uma máquina avassaladora de investigação com tantos elementos técnicos exige uma advocacia proativa, uma advocacia que se antecipe aos problemas, uma advocacia que enxergue para onde vai caminhar a investigação, uma advocacia que no primeiro momento já consiga mapear eventuais nulidades e saiba trabalhar isso tecnicamente no momento processual, não no momento processual futuro, mas no momento processual imediato. Sempre há algo que possa ser feito. Não é preciso se antecipar aos problemas, é preciso construir uma advocacia que tenha um estofo técnico de muito alta qualidade. Eu cito como exemplo, nós sempre procuramos fazer isso, todos os escritórios onde eu passei, eu tive a sorte de ter colegas e sócios e etc., que tinham essa mesma visão, então nós sempre imprimimos isso na nossa advocacia, né? A tribuna tem o seu momento, mas não é mais hoje a advocacia, não é mais aquela advocacia onde você ganha um processo no grito. Hoje, muito mais precisa ser feito para enfrentar os novos desafios. Se você for ver uma mudança de paradigma total em processos polêmicos recentes e tal, vamos falar da Lava Jato, né? A advocacia que o escritório do Roberto Teixeira fez para o presidente Lula, na época da qual integrava o escritório o atual ministro Cristiano Zanin, foi uma advocacia que veio da advocacia empresarial de alta complexidade, empresarial, tributária, civil, onde desde sempre essas minúcias processuais e as minúcias do detalhe da prova, do detalhe do processo, sempre estiveram presentes nas peças de defesa. Essa importação desse escritório, dessa técnica, da forma como eles estavam habituados com o tipo de processo natural deles, para a advocacia criminal, eu acho que é um dos maiores exemplos dos novos paradigmas da advocacia penal. Quando você lê aquelas peças, você vê um nível de profundidade, um nível de abordagem, você vê pouco adjetivismo. As pessoas conhecem o caso pelo advogado que estava nos enfrentamentos diários das audiências, das coisas que apareciam na televisão e etc, etc. Mas quando você vai ver o pano de fundo técnico, talvez seja o maior exemplo, e na época muitos colegas criticavam, diziam, por exemplo, o Lula está preso porque não tem um criminalista, porque como o Lula vai ter um escritório civilista, a gente está falando de um escritório que quase que da família da época do presidente, e que foi também vítima, atacado muito, pelas agências morianas, né? E que tinha um compromisso tão visceral com aquilo, e que acompanhava o presidente, o atual presidente Lula, desde o início de sua carreira lá no ABC Paulista, né? E hoje o Roberto Teixeira, que é um escritório empresarial que está entre os maiores e mais responsáveis, renomados e de resultado do país, teve que se adequar não só à própria tentativa de criminalização da sua advocacia, como ao processo mais midiático e avassalador
e desonesto que esse país já viu, com uma expertise técnica que veio dessas minúcias processuais e de fatos e provas, esse detalhismo, digamos assim, trazido da advocacia civil empresarial. Isso imprimiu uma tatuagem em toda a forma dos advogados penais daquela época na Lava Jato prepararem suas defesas e se defenderem. Eu acho que um divisor de águas. Então, é um excelente exemplo, que é um caso que está em todo o país, não é? E eu li todas as peças, porque na época advogávamos juntos em alguns casos, e eu estava também na linha de frente de alguns clientes. Então, vamos lá. Um escritório que não é um escritório de tribuna, né? Cara, vamos tentar matar sempre o problema na raiz e, cara, se a gente for para sustentação oral, se a gente tiver que fazer esse enfrentamento mais agressivo na tribuna, é porque, cara, de fato não teve jeito. Nós já estamos perdendo e ali é a última salvação, o último tiro. A gente podia conceituar esse seu raciocínio de maneira a objetivar tudo isso que você colocou mais ou menos nessa direção? Objetivar. Problemas técnicos têm que ser tratados como problemas técnicos. Detalhes têm que ser trazidos, têm que ser extraídos, têm que ser encontrados. Ouvir o cliente que conhece o seu negócio, que conhece o seu problema melhor do que você, vai te ensinar muito mais do que ler o processo. Tudo, você tem que ouvir o cliente sobre cada citação. Utilização de pareceres técnicos, utilização de perícias quando necessário, e não fugir de cada aspecto técnico apontado pela Polícia Federal, pelo... Agora uma pergunta que eu queria te fazer. Você não acha que um dos grandes momentos do advogado é a sustentação oral? Sim, maravilhoso. Nossa, tem gente que morre de medo, eu adoro. Eu fico triste quando demora marcar um julgamento. Presencial. E ali você vai explorar os aspectos técnicos, também os aspectos humanos, e você... esse é o papel da tribuna, né? É de chamar a atenção os jogadores que também são humanos. Chamar a atenção para coisas que não foram vistas. Chamar a atenção para nulidades que existem. Fazer com que um daqueles ali, ou cada um deles, ou todos eles, pare para pensar. E é muito comum um caso ser retirado de pauta após a sustentação para que todo mundo vá parar para examinar de novo. Opa, não viu o caso direito. O próprio relator mudar o voto. Ou gerar um pedido de vista que vai trazer um voto divergente que vai convencer a corte e vencer o relator. Isso é muito comum. Isso, além de ser a advocacia clássica, né? Por isso que eu quis relativizar, imagina, nossos grandes tribunos, a gente já falou de um deles aqui, o Toron, por exemplo. Fantástico. Toron é um dos maiores tribunos, né? Um cara muito bom. Cristiano Zanin, por exemplo, tinha uma sustentação oral incrível, né? O José Eduardo Cardoso, na defesa do impeachment, o nível de concentração, de profundidade. Estou falando de casos assim, não estou classificando nenhum deles. Não tem ordem de... Nem estou colocando os, entre aspas, os preferidos, né? Mas assim, fundamental. A tribuna bem ocupada, com questões relevantes, sem proselitismo, sem adjetivismo, porque você tem 15 minutos, você não tem tempo a perder com bobagem, e se você puder usar 10 minutos, vai sobrar 15 minutos para outros casos tão relevantes quanto o seu. Você precisa dizer o que precisa ser dito, com a intensidade que você precisa convencer. Ali é o momento de convencimento daqueles que não julgaram, que não viram, não tiveram contato com a prova, não tiveram contato com o processo, que estão confiando na palavra do relator. Muitas das vezes, nem todas as vezes, está correto. Então, a tribuna é fundamental, essencial, é a essência da advocacia.
Vamos lá, irmão. Agora eu queria fazer perguntas, cara, de temas assim. Eu queria falar de um tema contemporâneo, da atuação contemporânea da advocacia. E eu queria entender um pouco de ti. Quais mudanças que você viu em termos de temas que aparecem? Eu sei que você tem atuação em alguns casos marcantes que envolvem cripto. Eu queria entender rapidamente desse universo aqui. Que um advogado bateu na porta dele lá, um caso que envolve cripto, algum tipo de golpe, alguma coisa assim. O que é o básico que ele precisa buscar, o básico que ele precisa ler? Qual que é a sua experiência desses casos aí? O que você pode falar pra gente sobre isso? O mundo mudou bastante, mas ele está em processo de franca transformação. Ok. As relações econômicas e a tecnologia hoje ela está em tudo, né? Quando você fala em cripto, por exemplo, Bitcoin, criptomoedas e blockchain, são instrumentos, tecnologias e novidades, vamos dizer assim, que vieram para ficar. E é fundamental que o advogado entenda isso, porque não só casos específicos envolvendo má interpretação desses elementos, dessas tecnologias, vão surgir, vão bater a sua porta, e você tem que estar preparado para enfrentar isso, como todos os casos que você tem, em alguma medida, vai transitar por isso. Ok? Então, eu acho que o advogado hoje precisa estudar, precisa saber o que é blockchain, precisa saber o que é criptomoedas, precisa saber o que é inteligência artificial, precisa estudar profundamente isso para entender, não é para usar só, né? Mas para entender a importância disso, que veio cada vez mais tomar conta dos próximos anos, das próximas gerações. Isso hoje é muito rápido, daqui a 5 anos o mundo vai estar completamente diferente, vai ser uma transformação que daqui para trás se levava 50 anos para se fazer. E isso vai trazer problemas, vai trazer soluções e vai trazer casos. Vai estar inserido nos casos normais, como vai trazer novos casos. Então, eu te pergunto, como é que o advogado... estudar e aprofundar. Como é que o advogado faz isso? A gente está tendo uma mudança total de paradigma, né? A LGPD é fruto de uma transição, desse processo de transição, né? Onde a questão da privacidade digital precisa ser assegurada, o uso de dados pelas corporações, etc, etc, etc. E aí você tem a tecnologia blockchain, que vai ser cada vez mais utilizada para questões de bens e inúmeras soluções, e essas soluções ainda não estão regulamentadas ou estão em processo de regulamentação, e o Estado é reativo a essas novidades. Então, por um lado, o Estado não regulamenta, por outro lado, regulamenta insuficientemente, e 90% das vezes ela regulamenta de maneira equivocada. Isso vai trazer problema para a vida das pessoas. Os principais casos que batem na porta do escritório envolvendo cripto normalmente envolve o quê? Qual que é a perspectiva? Não, assim, hoje a gente já atende a um universo bastante heterogêneo, desde uma acusação indevida de pirâmide por mau entendimento do negócio de um empresário, e aí nesse âmbito também o desconhecimento do empresário de como regulamentar o seu próprio negócio, e a ausência de regulamentação. Fantástico. E a ausência de alternativas, né? Então isso é um aspecto. A gente atende também, a gente já atendeu algumas tokenizadoras, jovens que estão criando empresas de tokenização. O que é tokenização? O uso da tecnologia de blockchain para a vida prática, por exemplo. Você pode hoje tokenizar qualquer ativo. Você pega um condomínio e as frações desse condomínio são tokenizadas e colocadas na blockchain de maneira imutável, né? E ao comprar uma unidade ou uma cota desse condomínio, essa é a tendência, você vai adquirir tokens digitais. É como uma ação ao portador.
Fantástico. Ao invés de uma escritura. Esse token está atrelado a um lote, a um bem material físico. Você vai dividir qualquer bem em 10 unidades. Um loteamento mais... A sua herança. Ok. E cada unidade dessa representa, digamos, um token. Fantástico. Isso vai transitar conforme os negócios feitos entre as partes, aparentemente sem influência no mundo real, mas esse é o mundo real, é isso que não se entendeu. O Estado é reativo a essas tecnologias, por quê? Ao invés de ter um contrato para lá, um contrato para cá, reconhecem contratos e trazem ao ser humano a independência em relação ao Estado, além de trazer muito mais segurança. Fantástico. Além de tornar desnecessárias certas instituições ou mecanismos de reconhecimento de propriedade. E isso é desafiador. Cartório, para aquela caríssimo. Isso é desafiador. Então o Estado, ele não entende, não quer entender e vê isso como ameaça. Aí o Estado, a gente está falando dos atores, né? E aí tenta regulamentar, mas regulamentar não no sentido de fazer com que isso seja útil para a sociedade. Entendido. Mas no sentido de frear essas iniciativas que representam certas ameaças. Muito legal. E aí você vai criando uma dissonância onde a vanguarda é criminalizada. A vanguarda é criminalizada. Então a vanguarda é vista como outsider. Aquelas pessoas que estão inserindo as grandes transformações do mundo hoje, que vão trazer as soluções do mundo moderno para tudo, hoje são vistas como maluquinhos outsiders. Hoje não mais, né? Sim. Hoje não mais. Por exemplo, Bitcoin hoje, as grandes corporações, os bancos, etc., Sim. os ETFs, BlackRock, o próprio Tesouro Americano, Sim. Não é isso? Mas há muito pouco tempo, 2, 3, 5 anos atrás, as pessoas que mexiam com isso eram vistas como maluquinho, outsider, jogador de videogame, né? Muito interessante. Quando não eram ou não são criminalizados. Só uma curiosidade, como é que... falando de um aspecto, mas aí você tem... Qual que é o primeiro caso que bateu no seu escritório disso aqui? Tem quanto tempo que o primeiro caso de cripto, Bitcoin, esse universo bateu no seu escritório? Eu comecei a ter atenção para essa realidade a partir de um caso que surgiu há uns 4 anos atrás. 4 anos atrás? Estamos falando de 2022. É bastante tempo. 22 para 23, tá doido, ou início de 23. 3 a 4 anos. Você comprou Bitcoin nessa época e, não precisava tá rico já, pô. Nessa época eu comecei a entender, mas eu ainda não achava que era... O que virou. Exatamente, Pô, que legal, cara, que legal. Muito legal. E como é que foi o primeiro caso que bateu? Foi parceiro que trouxe? Foi de fato alguém que procurou aleatoriamente? Um problema grave, um grupo de parceiros que confiavam bastante na gente, veio, sentou, conversou, a gente leu e já tinha na equipe pessoas que entendiam com bastante profundidade, né? E a gente conseguiu aí criar um grupo de defesa legal, bem relevante e eficiente, que a briga não acabou ainda, mas tem feito a diferença. Muito bom, André, muito bom. Cara, agora eu queria entrar, irmão, para a gente caminhar para o final até, em alguns temas aqui que envolvem a perspectiva gerencial do escritório. Pô, você é do Rio, veio para Brasília. O que você acha que tem em Brasília que faz mais sentido estar aqui e não no Rio de Janeiro, por exemplo? Na verdade, eu venho para Brasília trazendo o escritório do qual eu fazia parte, e aí já tinha alguns anos, quase 10 anos, e aí sou convidado pelo professor César Roberto Bittencourt para integrar o escritório dele. Já era um amigo, a partir de pareceres que davam para o nosso escritório e de encontros, de conversas, né? Sigo para lá, mas eu acho que Brasília é onde está o centro das decisões, né? Eu acho que as grandes questões do processo penal são decididas aqui no STJ e no Supremo Tribunal Federal. Isso é até um grande problema. Você falou aí do acúmulo de processos, da realidade do Poder Judiciário hoje, um grande acúmulo de processos. Isso dificulta que o advogado
acesse, que o advogado consiga despachar, traz uma série de problemas. Imagina um ministro com 18 mil processos, né? Mas o que a gente tem hoje é uma realidade onde magistrados de primeira e segunda instância se negam a respeitar a jurisprudência dos tribunais superiores. Por que então, você acha a partir que do momento em que um país de 250 milhões de habitantes, é isso? 202, isso. Um país de mais de 200 milhões de habitantes, com um problema de insegurança jurídica, de complexidade das leis, etc., gigantesco, com tantas desigualdades, onde tudo desemboca no poder judiciário. Imagine que, se você não tem o respeito por parte do magistrado de primeira instância, por parte do magistrado de segunda instância, às decisões das cortes superiores, 100% dos problemas vão desaguar nas cortes superiores. Por que você acha que há esse desrespeito? Que é um ministro com 18 mil processos. Sim. E aí dizem, tem que restringir o âmbito de atuação da corte? Não. Tem que restringir os instrumentos processuais? Não, porque isso diz respeito à solução dos problemas da vida das pessoas. O judiciário é um solucionador de conflitos. Ele não é um causador de conflito, ou ele não está ali para fechar os olhos. O problema é, tudo precisa desaguar no STJ ou no Suprema Corte, que não raro precisa dar puxão de orelha a determinados tribunais estaduais. Por que você acha que esse problema ou existe? Regionais. Dos juízes não. Por que você acha que esse problema existe, dos juízes não seguirem a jurisprudência do STJ? Eu acho que há um problema grave de formação no mundo jurídico. Isso causa uma distorção da visão dos problemas da sociedade e causa também uma cultura falsa do exercício de poder. E aí você tem inúmeras explicações no âmbito da criminologia. Você vai estudar aí, o exercício de poder punitivo, e que faz com que o juiz, ao decidir, ele vai interpretar a lei de acordo com o que ele imagina que é a solução justa no conceito de justiça dele. Então é um problema efetivamente ideológico. E o problema de formação é uma ausência de repertório. Se você não leu ao longo da sua vida, se você não teve uma formação que ultrapassou as fronteiras do tecnicismo jurídico, você tem pouco repertório para avaliar a realidade. E os concursos públicos hoje, eles são filtros extremamente tecnicistas. Então acaba selecionando pessoas paradas, capazes, mas sem um repertório de leitura dos problemas que ele vai enfrentar, sem experiência de vida suficiente, sem calo nas mãos, vamos dizer assim. E tudo isso vai conduzir a uma visão limitada. Essa visão limitada, estreita, ela vai ser impressa no processo como exercício de vontade, como exercício de poder que tem uma matiz ideológica. Tudo isso é ideologia lato sensu. E aí, o determinado juiz, o determinado ministro é garantista, eu não vou aplicar essa lei. Ou o determinado é punitivista e eu vou... Entende? Há uma dificuldade em se entender como parte de um sistema e não como um herói. E nós vimos que heróis de toga juiz-herói não existe, não né? tem resolvido o problema, mas trazido problemas para esse país. Cara, muito legal. Só uma questão final sobre esse tema, e é uma reflexão que a gente sempre tem aqui. Será que isso não acontece muito, André, pela proximidade, pelo fato do juiz ser um ser humano, e pela proximidade com o fato e com a circunstância, isso acabar contaminando a interpretação jurídica do fato? Não é, às vezes, os tribunais estão distantes da realidade. Às vezes o juiz está próximo demais. Para isso existe a visão de sistema, para isso existe diversas nuances de interpretação de um fato no âmbito de uma cadeia processual. Fantástico. Não é?
e é para corrigir essas distorções. E nunca vai buscar uma solução justa, ela nunca vai chegar, mas é o justo possível. É o melhor que a gente pode fazer enquanto sociedade neste momento. Muito bom. Andrezão, caminhando pro final, e cara... esse melhor é bem ruim, né? Cara, caminhando pro final aqui, eu sempre gosto de trazer uma reflexão aqui, que é a seguinte. Pô, um cara como você, que tem essa advocacia discreta, apesar de atuar em grandes casos, é um cara que tem poucos seguidores no Instagram, não movimenta tanto ali na rede social. Quem vai te conhecer é quem tá atuando nos grandes processos, que te vê no tribunal, e às vezes não tem oportunidade de escutar a sabedoria do dia a dia. E eu queria que você trouxesse pra gente aqui o seguinte: tem alguma frase, alguma expressão, alguma colocação que você sempre reitera no escritório? Sempre que entra alguém novo, fala, pessoal, ó, isso aqui, pô, lembra disso aqui. Eu não vim preparado para isso, não podia ter feito uma escolha, né? Existe todo um repertório e tal. Mas já que a gente falou de agência punitiva, a gente falou de sistema penal, a gente falou de nulidades, a gente falou de fatos, pessoas e circunstâncias memoráveis, me veio agora de estalo, para mim, o maior pensador do direito penal que o Brasil já teve, um dos maiores do mundo, e vai demorar bastante para a gente ter outro, o professor Nilo Batista, lá do Rio de Janeiro, que dizia para a gente, todo crime é político. Todo crime é político. Isso é uma reflexão, é uma frase muito pequena, simples, é uma reflexão muito interessante. Então, ao falar de crime, ao falar de advocacia penal, ao falar de agência punitiva, você está falando de poder, você está falando de escolhas, você está falando de processos de criminalização, você está falando de quem faz a lei, de por que faz a lei, a serviço de quem, a serviço de quê, né? E quem é escolhido para ser abordado numa blitz ou na rua, quem é escolhido para não ser abordado, quem é incomodado, quem não é, quem vai ingressar nas engrenagens do sistema penal de forma volumosa, né? Então todo crime é político. Muito legal. E agora, cara, para acabar, queria que você deixasse um recado final para a turma aqui. Eu brinco o seguinte: se puder chegar um áudio agora do André, no celular dos criminalistas do Brasil aí, dos advogados do Brasil de uma maneira geral, o que você gravaria nesse áudio? Jovens, leiam. E não leiam só livros técnicos e livros de gestão de tempo, de autoajuda. Leiam. Leiam literatura, leiam poesia, leiam sobre história, leiam sobre filosofia. O mundo está atravessando uma transformação em que só terá relevância aquela pessoa que tiver repertório. Porque as questões tecnicistas serão e já estão sendo resolvidas pelas tecnologias. Então, são essas pessoas que têm repertório, que têm visão de mundo, que têm leitura sobre a vida, que vão fazer a diferença e que vão ocupar os espaços da sociedade nas próximas décadas e já nos próximos anos. Então ainda dá tempo e o livro está fora de moda, então leia tudo, de Bula de Remédio a Padre Antônio Vieira. Muito bom. Turma, veja só, quero te pedir uma gentileza. Se esse papo agregou para ti, nos ajude a levar essa mensagem adiante. Sabe o que é legal? E eu busco entrevistar aqui várias perspectivas e perfis de advogado, é que você visualiza que tem várias maneiras de alcançar um resultado relevante, vários estilos de advocacia bem-sucedidos. Qual que é a minha missão aqui, como eu disse no começo? É fazer a ponte entre esse advogado, porque está aí há 25 anos, com lições, com perspectivas, e levar isso para você. E qual que é a sua grande habilidade? A sua grande habilidade é pegar isso aqui, olhar para o seu contexto e falar, pô, isso aqui se aplica, isso aqui não se aplica, isso aqui se aplica, isso aqui não se aplica. Ou começar a se fazer perguntas, pô, mas o André falou esse negócio. O André não é advogado bobo não, muito longe disso.
peraí, cara, eu vou colocar uma interrogação aqui, porque eu não tenho compromisso com o erro. Não, isso aqui, cara, eu vou começar a testar, isso aqui eu vou começar a avaliar. Então, isso é muito importante. Então, pra gente fechar, minha recomendação, se tem algum colega que você acha que esse papo vai agregar para ele, encaminha para ele. Encaminha para ele. Não precisa encaminhar para 200, não. Manda para 3, para 4, que você sabe que essa conversa vai ter um impacto. Isso é um negócio que é muito legal. Se inscreve aí, curte, comenta. Esse feedback é muito importante para a gente saber que o trabalho está fazendo sentido. Andrezão? Agradecer e parabenizar o trabalho viu? que vocês vêm desenvolvendo. Foi uma surpresa muito grata ao convite. Eu me senti lisonjeado. E vocês têm feito um pouco a diferença e têm sido bastante relevantes na difusão da boa informação. E a gente acompanha sempre, tem vários amigos, colegas que já estiveram aqui. Então, bem legal estar por aqui com vocês. Prazer, meu irmão. Valeu, cara.